Mulherada, vocês estão vendo uma carinha nova aqui hoje. Estou aqui representando a Thalita, que teve um imprevisto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Aqui representando a Thalita hoje, em especial. Sejam todas bem-vindas. As meninas que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos aqui no Conexão todas as quartas-feiras, às 20h30. É uma reunião de mulheres, mulheres virtuosas, mulheres amadas por Deus, todas com o mesmo objetivo de buscar o Senhor e de compartilhar as nossas experiências. E hoje nós temos um testemunho, uma ministração que eu já fiquei sabendo que é forte. A Érica já, hoje no decorrer do dia, já deu um spoiler para mim, falando, é forte esse testemunho, hein? Então eu estou aqui na expectativa para ouvir, e eu tenho certeza que vai edificar a vida de todas nós. Vamos fazer uma oração, e em seguida a Fê começa. Amém, meninas? Amém. Amém. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, seja bem-vindo, Senhor, nessa reunião. O Senhor é o nosso convidado especial. Se faça presente nessa noite, Pai. Eu peço que o Senhor venha de encontro ao coração de cada uma de nós. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida da Fernanda, tua serva, que se dispôs nessa noite, Senhor, a falar um pouco do testemunho, um pouco do teu amor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a família dela, proteja, guarda, blinda de todo mal, Senhor. Revista a casa dela e a família, Senhor. Nós repreendemos de toda retaliação, nós repreendemos toda seta, nós repreendemos de todo dardo inflamado, Senhor, sobre a vida dela e da família. Que ela seja a boca de Deus, Senhor, nesse momento. Que o testemunho dela possa edificar cada uma de nós, que possa falar o nosso coração. E eu tenho certeza que ao final dessa reunião, todas sairemos completamente diferentes da forma que nós começamos essa reunião, Senhor. Amém. Então eu te peço, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fê, amém. Fica à vontade. Deixa Deus te usar aí. Amém. Primeiramente, quero agradecer pelo privilégio da oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? E quando der minha hora, vocês me avisam, porque eu falo bastante. Amém? Eu separei a palavra de hoje, né, como eu não estava preparando, mas para aqueles que servem ao Senhor, temos que estar sempre preparados, né? Não podemos nunca andar desarmados. E tudo que Deus fez nas nossas vidas sempre vai servir de testemunho para a vida de alguém. Não importa o que seja, né? Do mais simples ao mais grave, algo Deus tem para tratar conosco, para a gente poder passar para alguém. Eu aprendi isso e hoje eu tenho a certeza de que tudo que eu vivi não foi por acaso, né? E só para compartilhar algo com vocês, hoje Deus me acordou pelas 5 horas da manhã. Eu não entendi, mas também não hesitei. Quando isso acontece, eu já sei que algo vai acontecer. Então, só para glorificar a vida de vocês, como eu não sabia, para quem não, né, não entende, eu não estava programado de eu estar aqui hoje. Né? Deus preparou esse dia só para nós hoje. Então, ele me acordou pelas 5 da manhã, eu levantei, fui orar e falei, amém. Deus, o que tiver que acontecer hoje, que seja feita a tua vontade, né? E depois do meio-dia, a Érica me convidou para estar aqui com vocês. Então, Deus, ele já tinha na agenda dele marcado esse dia para nós, amém? Então, eu espero que vocês consigam entender o que Deus fez na minha vida e por que Deus fez algo na minha vida. Quando Deus faz algo nas nossas vidas, é como eu disse, ele quer alcançar a vida de alguém. Ele nunca quer deixar você só com aquela bênção. Algo ele tem para nós. Então, nós vamos entender isso hoje. O primeiro tópico aqui que eu separei do meu testemunho, porque ele é um pouco longo, então eu vou tentar resumir para vocês de uma forma bem clara e objetiva o trabalhar do Senhor na minha vida.
Não, então eu coloquei a primeira parte aqui como tomada de decisão. Né? Eu venho de um berço evangélicos, né? Meus avós foram evangélicos e tenho alguma parentela evangélica. Porém, em algum momento da minha vida eu me desviei, conheci o meu esposo, né? Tivemos anos de namoro, o relacionamento não deu certo e a gente terminou. Nesse término de relacionamento, eu descobri que eu estava gestante, grávida de 3 meses, e aí começou um processo de Deus na minha vida. Por que eu falo que é um processo? Porque quando a gente tem tudo, a gente acha que o mundo está disposto ao nosso favor. Então, eu tinha trabalho, eu tinha casa fixa, eu tinha família, pais e mães, tudo estruturado. E a gravidez, ela veio no momento que eu não estava preparada, né? Então, ali já começou um trabalhar de Deus na minha vida, onde eu precisava das pessoas, onde eu precisei do apoio do pai do meu filho, que no momento não estava ao meu lado. Então, ali eu já entendi que Deus queria algo comigo. E foi muito difícil, porque eu não aceitava. Eu achava que porque eu tinha estudado, porque eu tinha sido uma boa filha, eu não precisaria estar passando por aquilo. Né? Mas os planos de Deus são outros, né? A gente faz um plano e Deus ele faz outro. E aí começou um processo de Deus na minha vida. Bom, ao longo da minha gestação, eu não estava junto com o pai do meu filho, a gente ficou distante, e bem distante, porque a gente brigava bastante. E quando ele nasceu também foi bem difícil, porque foi uma fase que toda mulher quer apoio, né? Toda mulher quer estar junto, quer estar perto, quer compartilhar momentos, né? E eu não tive. Então, eu sofri bastante, né? Mas eu posso afirmar para vocês que em tudo que eu passei, Deus preparou alguém para estar ao meu lado. Em todos os momentos que eu mais precisei, hoje eu vejo como Deus foi bom comigo, porque Ele preparou tudo. Tudo que eu não precisava, Deus preparou. E a gente só vai entender depois que passa do processo, né? E aí, quando ele fez 1 ano, eu resolvi que eu precisava voltar para a igreja. Eu sentia a necessidade de estar com Deus. Porque os conflitos eram muitos e eu não tinha como lidar com aquilo. E eu falava, Deus, eu não quero ser mãe solteira. Eu não quero ficar no mundo para achar qualquer pai para o meu filho. Eu quero, né, ter uma família. Falava para Deus, eu quero muito, porque eu sonhei com isso. E não estava sendo do jeito que eu planejei. Bom, aí a minha cunhada, digníssima Érica, congregava em uma igreja. E eu falei para Deus, Deus, eu quero ir numa igreja que eu sinta a tua presença. Porque eu sempre fui de uma igreja que tinha muitas doutrinas, né? Então a gente aprende muitas coisas. E aí eu falei, eu não quero qualquer lugar, eu quero um lugar que mude a minha vida. E aí eu conheci a Nova Terra, ali eu fiquei, gostei e falei, Deus, é aqui que eu quero ficar. E Deus me abençoou. Porque eu aprendi que Deus ele não manda a gente para nenhuma igreja. A gente escolhe uma igreja e Deus nos abençoa. Amém? E Deus ele me abençoou ali naquela igreja. Eu comecei a congregar e comecei a aprender coisas que eu precisava para amadurecer. Nesse meio tempo, né, o pai do meu filho, ele pediu para voltar comigo, para a gente reatar o nosso relacionamento. E com todas as divergências que vocês podem imaginar do mundo, ele tinha. Ele tinha filho fora do casamento, ele tinha muitos hábitos do mundo, ele tocava em samba, ele bebia, enfim, tinha muitas coisas que não eram favoráveis. Mas algo dentro de mim dizia, dá uma chance para ele. E aí eu peguei e falei, bom, eu não tenho muito a perder, né? Porque quando a gente ama, né, vocês são mulheres, e a gente sabe que quando o sentimento fala mais forte, a gente acaba optando pelo sentimento. E foi isso que aconteceu. Em 1 ano que a gente voltou, eu logo marquei o casamento, contra a vontade dele, mas como eu já estava na igreja, eu entendi a necessidade que isso tinha na minha vida. Então, ali já começou uma tomada de decisão. Ali eu já entendi que se eu não tomasse uma decisão, a minha vida ia continuar a mesma. Eu só ia estar com ele, mas ia estar nos hábitos que não me agradava do mesmo jeito. Então, Deus colocou algo no meu coração, que eu precisava casar.
Você precisa casar, você precisa fechar essa porta de legalidade. E, queridas, eu posso dizer para vocês, todo mundo dizia que não era para eu casar. A minha família, a família dele, enfim, foi muito difícil passar por um lado que a sua família não te apoia, por uma decisão. Mas eu sabia que aquela decisão podia mudar a história da minha vida. Eu tinha fé de que aquilo podia ser algo diferente na minha vida. E como eu tinha vários exemplos, né, de família, eu falei, Deus, algo vai acontecer quando eu casar. Não é possível, porque todo mundo fala que quando a gente casa tudo muda, as brechas fecham, e eu preciso que isso aconteça, porque nada muda na minha vida. E aí eu marquei o casamento, irmãs, sem a vontade do meu esposo, sem a vontade da minha família, sem a vontade da família dele. Eu peguei o documento na casa da minha sogra, eu achei, fui no cartório um dia, convidei a bispa da igreja que eu estava conhecendo, falei, bispa, você precisa me ajudar, porque eu preciso casar. E aí ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho, bispo, eu preciso fechar essa brecha para ver se alguma coisa vai mudar na minha vida. Eu lembro até hoje, irmãs, naquele dia que eu marquei o casamento, que eu cheguei na casa da minha sogra e falei, olha, eu marquei o casamento pro mês que vem. Todo mundo falou, você tá louca? Daqui 30 dias você casa? Eu falei, daqui 30 dias eu caso. E eu não preciso de nada, porque eu só quero casar. E eu lembro que no dia antes de eu casar, o meu esposo, ele foi pra balada, foi pro samba, e ele não voltava, gente. Ele não chegava em casa. Dava 1 da manhã, dava 2, e nada desse homem chegar. Falei, meu Deus, ele não vai voltar, ele não vai vir. Era tudo mentira que ele falou, ele me prometeu e não vai cumprir. E eu já fiquei desesperada. E aí eu liguei para a bispa, falei, bispa, eu acho que não vai dar certo, porque ele ainda não chegou. Ela falou, calma seu coração. Se for da vontade de Deus, ele vai chegar. 7 horas da manhã eu tô passando aí. Meninas, faltando 10 minutos para 7, ele chegou. Ele chegou em casa muito bêbado. O cheiro dele exalava de uísque longe. Ele deitou no sofá e para eu levantar esse homem foi só Jesus. A minha bispa teve que me ajudar a levantar ele e ela falou, filha, tem certeza que você quer casar com esse homem? E eu falei, tenho, bispa. Ela falou, então vamos. E nós fomos daqui do Taboão até o cartório São Luís com o vidro do carro aberto, porque o cheiro de álcool dele exalava. Enfim, casamos. Passou 1 ano, ele continuou tocando ainda nos sambas, continuou vivendo a mesma vida que ele vivia antes. Pelo contrário, ele entrou numa empresa que os sócios da empresa, que era patrão dele, bebia mais que ele. Então, dava sexta-feira, ele sumia, ele não aparecia, ele desligava o telefone, eu não encontrava ele. Nisso, eu já estava, né, congregando no meu ministério, e eu fui fazendo tudo aquilo que eu aprendia, tudo aquilo que os meus pastores me orientavam. Eu chegava em casa e começava a orar nas roupas dele. Ele chegava, eu ungia o travesseiro dele. Ele bebia algo, antes dele beber, eu falava, Deus, que seja hoje a última vez que ele vai beber. E eu comecei a fazer as coisas que eu estava aprendendo no meu ministério e que Deus foi me dando direção. Teve dias, sim, de eu ter falta de paciência, teve, vários. Quando eu estava assim, eu ligava para a Érica, ela me socorreu em todas as vezes que eu precisei. Já passamos noites em claro, conversando, porque a minha vontade era de desistir, isso já há 1 ano casada, e eu falava, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor colocou no meu coração que eu precisava casar, mas não está acontecendo nada, Deus, não estou vendo mudança nenhuma. E eu fui me esgotando, né? Todas as minhas armas foram se acabando. Eu chegava na igreja chorando, tinha dia que eu ia embora chorando, porque quando ele cismava que ia me buscar, na porta da igreja, eu tinha que estar plantada exatamente no horário que acabava o culto. Se acabasse 8 horas e eu descesse 8h03, era motivo dele me xingar. Ele me xingava, ele me expulsava do carro dele, no meio do caminho ele fazia eu descer. Ele falava que quem tomou a decisão de casar foi eu, não foi ele, então ele não tinha obrigação comigo. E foram muitas coisas que eu fui falando, Deus, não é possível que o Senhor me chamou para sofrer na mão desse homem. E aí, um belo dia, irmãs, eu
peguei e falei para ele, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou perguntar que horas que ele volta, hoje eu não vou ligar, desliguei o meu celular, porque a ansiedade, vocês sabem, né? Ela bate, você começa a ligar como uma desesperada. E nesse dia eu estava muito angustiada, eu falei, Deus, hoje eu não vou ligar, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou orar. Aí eu fechei a porta do meu quarto, isso já era 3 e pouco da manhã, e comecei a orar. E eu chorava tanto, 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 e eu falei para Deus, hoje, Deus, hoje é o último dia que eu vou derramar uma lágrima por esse homem, hoje. Escreve o que eu estou te falando, Deus, porque a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu até deixei esse versículo aqui para a gente ler. Josué 24:15. Quando Josué pede para o povo fazer uma decisão. De que lado vocês vão ficar? Do lado dos deuses dos amorreus? Ou do lado da família de vocês, dos antepassados de vocês? Que vocês já conhecem quem é Deus. Quem é Deus? Que fez milagres, que abriu o mar vermelho. E eu lembrei dessa passagem, eu no chão, chorando, no escuro, que meu filho estava dormindo, e eu falei, Deus, hoje é o último dia que eu choro por esse homem. Eu posso chorar por qualquer outra pessoa, mas por ele eu não quero mais. Para mim, hoje basta. A minha decisão é, ou é tudo ou é nada. Foi isso que eu disse exatamente para Deus. Ou é nós dois, ou não é ninguém, Senhor, porque eu estou cansada, minhas forças estão acabando. E aí, nesse dia, eu lembro que eu levantei, enxuguei minhas lágrimas, lavei meu rosto e fui dormir. Quando eu acordei pela manhã, ele estava lá na sala dormindo, como era hábito, né, que ele chegava, e já ia para a sala dormir, para não me incomodar. E fiz totalmente diferente, meninas, naquela semana. Não perguntei onde ele estava, não perguntei onde ele tinha ido, com quem ele tinha ido, que horas que ele chegou. Pelo contrário, comecei a tratar ele de uma forma totalmente diferente. Acordei ele, dei café para ele, perguntei se estava tudo bem. Chamei ele para ir na feira, fizemos almoço junto. Foi um domingo tranquilo, sem briga, porque quando eu perguntava onde ele tinha ido, o pau quebrava. Então eu falei, eu vou fazer diferente, porque hoje eu já entreguei na mão de Deus, né? Então eu preciso confiar. E é isso que a gente precisa fazer, tomar uma decisão. Seja ela qual for, seja na área espiritual, sentimental, emocional, financeira. Quando a gente decide por algo, Deus estava esperando aquele povo decidir para poder abençoar eles. Não é o fato da gente estar na igreja quer dizer que a gente obedece à voz de Deus. Não. Às vezes a gente está fazendo completamente diferente do que a gente quer, do que Deus quer. E eu entendi que eu não estava sendo uma boa esposa também. Eu não estava fazendo tudo aquilo que eu precisava para mostrar para ele que eu era diferente. Que o que eu tinha escolhido para nós era o melhor. Então eu comecei a mudar. E aí eu falava para ele, deu a hora de eu ir pro culto, você vai? Ele falava, não, então tchau. Pegava minhas coisas e ia embora. Ele me convidava para sair, eu ia, dava meia hora de ir pro culto, eu, tchau, tô indo pro culto. E aí eu comecei a deixar Deus trabalhar na vida dele. Quando tinha algum testemunho de pessoas que edificavam a vida dele, eu convidava ele para ir para a igreja. Várias vezes eu convidei, ele chegava até a porta da igreja e ele não ficava, ele ia embora. Teve vezes dele chegar a sentar no banco da igreja e não ficar, e ir embora. Então, assim, tudo aquilo foi abrindo a minha visão e eu falei, Deus está trabalhando, porque algo vai acontecer. Então, nessa primeira etapa de tomada de decisão, o que foi fundamental para mim, que eu posso compartilhar com vocês, foi entregar na mão de Deus, foi decidir, Deus, esse casamento não vai fluir se o Senhor não estiver comigo. Se o Senhor não fizer parte desse casamento, não vai dar certo. Porque o diabo já tinha um destino preparado para mim, que era me envergonhar de novo. Só que eu falei, não, você não vai me envergonhar, porque hoje eu sirvo um Deus todo-poderoso. E ele diz que tudo que eu pedir, crendo eu vou receber. E essa palavra nunca saiu da minha vida, mesmo quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que quem já pisou no Santos dos Santos, né, não consegue viver. E é verdade, eu posso afirmar que é verdade. Todo o tempo que eu estive fora, Deus sempre me incomodava, né? Que eu não estava fazendo o que era correto aos olhos dele. Mas nunca é tarde, né, irmãs? Nunca é tarde para a gente consertar as coisas, nunca é tarde para a gente fazer a vontade de Deus. Então,
independente da área que a gente estiver passando dificuldade, Deus, ele pode mudar todo um cenário, né? Eu sou prova viva disso. Ele pode mudar tudo, desde que você tome uma decisão. Por que tome uma decisão? Porque nós não podemos ser confusa. Deus, hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Deus, hoje eu entrego nas tuas mãos e amanhã eu tiro. Não, aquele dia para mim foi fundamental. Então eu tive isso como experiência e a partir daquele dia muitas coisas começaram a acontecer muito fortes. Na primeira semana, ele perdeu o emprego, chegou em casa do nada e falou que tinha sido demitido. Olha, eu fui demitido, falaram que não precisam mais do meu serviço, porque o que eles estão me pagando não tem como mais, né? A empresa não está rendendo o suficiente para me pagar. Irmãs, ali eu já entendi que Deus estava trabalhando, eu tive certeza. E aí ele ficou arrasado, né? Porque ele tinha muitos compromissos, tinha pensão para pagar. E eu falei para ele: bom, o que você faz lá, você pode fazer aqui. O que você precisa para fazer aqui em casa? E aí ele falou: eu preciso de um computador, eu preciso de internet, eu preciso de isso, disso, disso. E aí a gente foi preparando tudo. Eu comprei um notebook, instalamos uma internet para ele trabalhar em casa. Na outra semana, ele teve um mandato de prisão. Ele teve um mandato de prisão e isso para ele foi um marco. Foi uma coisa assim que deixou ele muito mal, ele ficou arrasado, porque ele não podia ir e vir mais para qualquer lugar, né? Porque se ele fosse parado, ele podia ser preso a qualquer momento. Então foi outra luta que eu, como esposa, também tive que ter sabedoria para estar ali apoiando, confiando de que a gente precisava resolver aquela situação para que Deus começasse a agir na nossa vida. E aí depois ele começou a sentir muitas dores no peito, dores que ele não conseguia nem sentar. E toda vez que ele saía para tocar, ele falava: nossa, eu tô com muita dor e eu acho que eu vou passar mal. E eu falava para ele: olha, faz o seguinte, toma uma água e se você não melhorar, você vai no médico. Só que eu estava muito tranquila, porque eu sabia que era Deus trabalhando. Eu sabia que Deus estava fazendo algo para que ele entendesse que o tempo dele no mundo tinha acabado. Né? E como vocês sabem, os homens são muito resistentes. Eles resistem até o último minuto. E aí um belo dia, eu lembro até hoje, que ficou muito marcado na minha vida, ele saiu para tocar, né? E ele falou: hoje eu não vou demorar. Eu te prometo que hoje a gente vai comer uma pizza junto. Falei: amém, né? E ele foi, passou 10 minutos, ele me ligou. Falou: olha, coisa que ele não fazia. Ele falou: olha, eu tô sentindo muita dor no peito, muita dor, e eu acho que eu vou passar mal e eu tô indo pro hospital. E aí eu falei: tá bom, quando chegar lá você me avisa. Só isso. Desliguei o telefone e ali Deus falou comigo profundamente. Ele falou: não é para você fazer nada. Sou eu que estou trabalhando na vida dele. Eu sentada na cama eu fiquei. Irmãs, passou acho que uns 40 minutos, até esqueci que ele tinha mandado mensagem e eu falei para Deus: Deus, só não mata meu marido não, porque eu não quero ficar viúva. Toca tudo, mas não mata ele, porque não foi isso que eu pedi. E aí eu falei, brincando, né? Até hoje eu uso esse testemunho, porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Porque eu costumo dizer que ele é um Deus de detalhe e é pura verdade. A minha vida é feita de detalhe. Então, tudo que eu pedi para Deus, ele fez. Só não levou a vida dele. Porque não tinha sido isso que eu tinha pedido para Deus. Porque tudo que a gente pede para Deus, ele vai tentar realizar de acordo com o que você pedir. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pede, porque Deus, ele é um Deus de detalhe. Ele vai agir de acordo com a sua oração. E aí, quando ele chegou em casa, eu falei: o que aconteceu que você não me ligou? Não sei se você estava vivo ou morto. Ele falou: você não sabe o que aconteceu. Eu senti muita dor. Eu fui lá na porta da sua igreja, fechei o vidro do meu carro e falei para Deus: Deus, se o Senhor me deu mais uma oportunidade de ver meus filhos crescerem, eu prometo que a partir de hoje eu não bebo mais. Ele contou para mim isso, falou para Deus. Nem sei se a minha cunhada que está aqui me ouvindo, ela sabe dessa história. Mas ele falou: Deus, me dá mais uma oportunidade, Deus, não me mata não, Senhor. Deixa eu viver, deixa eu ver meus filhos crescer e a partir de hoje eu não bebo mais. E, irmãs, eu confesso para você que aquilo me assustou. Eu fiquei muito emocionada. Mas não quis demonstrar para ele, porque ele não sabia que eu tinha feito aquela oração.
E aí eu falei, amém, seja feita a vontade de Deus. E a partir daquele dia, ele não bebeu mais, gente. Até hoje, ele nunca mais bebeu nada. Não foi assim, devagarzinho, de um dia para o outro. Não, foi assim. Naquele dia em diante, ele nunca mais bebeu. Nunca mais. E aí começou as transformações. Deus, ele trabalhou de um sobrenatural muito grande. Porque ele veio de uma família que a genética do sangue é o samba. Eles morrem pelo samba. Ele tinha isso cravado na veia. E eu falei, vai ser muito difícil ele conseguir se livrar do samba, porque eles eram muito fissurados em samba. E eu falei, mas amém, Deus ele já fez o início, que eu coloquei a parte 2 de imagine uma nova história para a sua vida e creia nela. Essa é a segunda parte que eu vou contar agora para vocês do meu testemunho. Eu coloquei esse tema, imagine uma nova história. Deus ele vai te dar uma nova história. E o que você vai fazer com essa nova história? Você vai crer nessa nova história, né? Você vai fazer o que para essa história ser nova na sua vida? E aí eu falei, Deus, se o Senhor está me dando uma oportunidade de fazer tudo novo, vamos fazer tudo novo. Eu creio que o Senhor vai mudar ele completamente, ele vai ser um homem perfeito. E aí eu coloquei aqui para a gente ler Salmos 34, do 1 ao 8, que eu quero compartilhar com vocês. Para a gente continuar aqui. Se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês, é bem curtinho. Diz assim, louvai ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na nossa boca. A minha alma se glorifica no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, juntos exaltaremos o teu nome. Buscai ao Senhor e ele te responderá. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam-se para ele e foram iluminados, e os teus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre ao Senhor, e ouviu o Senhor as suas angústias. O anjo do Senhor acampou-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Provai e vede o quanto o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Esse versículo, ele é sensacional. Ele é tudo, né? Então, ele está dizendo para a gente, provar e vede como eu sou bom, né? Ele está dizendo, aqueles que confiam em mim não precisam temer. E essa palavra, ela é muito forte, porque quando você tem essa certeza, como eu tive naquele momento, eu falei, nada vai me parar, nada vai me tirar dos caminhos do Senhor mais, porque eu já entendi o que Deus tem para mim. E ali começou uma outra etapa das nossas vidas, né? Ele passou ainda mais um ano tocando, e aí ele chegou na igreja meio ressabiado, meio... como que eu posso explicar? Meio com o pé atrás, por exemplo. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu já vou dar uma patada, com 10 pedras nas mãos. Ele já veio preparado para que se alguém fosse ensinar ele algo, ele já tinha a resposta, como ele fazia no mundo. Só que com Deus é diferente, né? Deus, ele te pega na curva. E foi assim que Deus fez com ele. Quando ele chegou na igreja, ele se apaixonou pela igreja. Ele se apaixonou por tudo que tem na igreja. Ele toca percussão. E aí tinha um instrumento de percussão na minha igreja e ninguém tocava. E aí o pastor falou para ele, amanhã você vai subir nesse altar e vai tocar essa percussão. E ele usava brinco ainda, que na nossa igreja não é permitido. Mas o meu pastor, ele foi muito sábio, né? Ele foi um homem muito inteligente. Ele, em vez de espantar o meu marido, ele trouxe para perto. Então, independente do mundo que a gente estava vivendo, ele nos acolheu de uma forma sobrenatural. E ele entendeu que ele precisava ocupar a mente do meu esposo. E foi o que aconteceu. Quando ele sentou na percussão, ele nunca mais quis sair. E aí ele foi se libertando das coisas do mundo. Ele foi se livrando do samba, ele já não queria mais ir. Como ele tinha contrato, ele começou a dar desculpas de que hoje não estava bem, de que estava ocupado, de que tinha arrumado um bico, e Deus foi trabalhando na vida dele nesse sentido. E ele foi se libertando de algumas coisas que
para mim era impossível. Para mim, aos meus olhos humanos, eu falava, Deus, eu acho que o Senhor vai mudar muita coisa, mas isso aqui eu acho que o Senhor vai demorar um pouco. E não, irmãs, pelo contrário. Em um ano, o meu esposo já estava transformado. Em 3 meses, ele quis se batizar. No 3º mês, no 4º mês, a gente batizou ele. No dia que o meu esposo foi se batizar na igreja, eu, Fernanda, nunca vi uma coisa na vida igual a essa que eu vi. Eu fiquei com o celular do meu esposo na mão e ele é muito conhecido no Taboão inteiro. Acredito que a Aline sabe um pouco do que eu estou falando, da dimensão de como ele era reconhecido aqui no bairro. E no dia que ele foi se batizar, que ele convidou muita gente para viver esse momento com ele, os amigos, né, que ele achava que eram amigos, a família, enfim, muita gente que pôde estar lá, quis estar lá, para ver se realmente esse momento era verídico, porque ele era terrível. Então todo mundo falou, não é possível que o Júlio vai se batizar, é mentira, só pode ser uma piada. E foi muita gente, foi muita gente. O celular dele não parava de tocar sequer um minuto, porque todo mundo queria ver, queria ouvir falar, queria que eu filmasse se era verdade aquele momento ali que ele estava sendo batizado. E eu não consegui, óbvio, conversar com todo mundo, não consegui filmar, porque a emoção era muito grande. E depois daquele batismo, meninas, tudo na nossa vida mudou. É como diz a palavra de Deus, é você morrer para a velha criatura, né? E nascer para o novo homem. E foi exatamente isso que Deus fez. Exatamente isso. O Júlio viveu de novo em todos os detalhes da vida dele, do eu dele, da personalidade dele, de tudo. A única coisa que Deus não mudou foi o carisma, né? Que ele ainda continua sendo muito carismático e brincalhão. Isso Deus deixou porque era algo bom. O que era algo ruim, ele tirou tudo. Tudo, não ficou nada. Ele nasceu novamente, né? Que eu venho falar para vocês que é a parte mais importante quando a gente tem uma postura de cristã e você precisa não só demonstrar no dia a dia para os outros, você precisa demonstrar na sua casa, né? Você precisa viver aquilo em 4 paredes, que para mim era muito difícil, porque a gente veio de um mundo que ele falava de um lado e eu gritava do outro. Que ele falava que eu não ia e eu falava que eu ia. E eu falava, não, você não manda mais em mim. Não, porque você não me dá respeito algum, como que eu vou te obedecer? Só que daquele dia em diante tudo mudou. Tudo mudou. Até a minha postura como mulher, como mãe, como esposa, teve que mudar. Porque não adianta a gente querer a mudança só do outro se a gente não está disposta a mudar. Não adianta o nosso marido ser uma benção se a gente não é uma benção, né? Não adianta nada você falar para os outros que seu marido é uma benção, mas em casa você não quer nem colocar comida no prato para ele. Você não pega a toalha. E tudo isso para mim foi muito difícil, porque eu já vinha, né, sendo tratada desde a gestação. Então, para mim, se submeter, essa é a palavra, para mim se submeter foi muito complicado. E aí Deus teve que trabalhar na minha vida. E aí entrou o meu pastor, que também me aconselhava muito. Ele falava, eu preciso te frear, porque senão você vai acabar atropelando as coisas. O seu marido está vivendo o novo de Deus agora, né? Ele não queria nem ir embora da igreja, acabava o culto, eu tinha que sentar para esperar ele, porque ele queria ficar batendo papo, conhecer as pessoas, e aquilo para mim era muito novo, porque eu tinha que trabalhar no outro dia, e eu não estava acompanhando essa intensidade. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo que Deus havia prometido antes da gente se converter estava acontecendo. Tudo, exatamente tudo. Então, eu não estava me dando conta de quão rápido Deus estava fazendo as coisas. E aí, o meu pastor, ele veio com uma sabedoria fora do normal e ele falou, Deus só vai cumprir aquilo que ele prometeu na vida do Júlio quando você deixar o Júlio viver aquilo que ele precisa viver. Porque a gente quer fazer o quê? Quer que ele já saia falando em línguas, que usa terno, a gente quer, né, que o nosso marido já venha preparado. E não, tem coisas que eles precisam passar e eu precisava entender, né, que ele precisava passar por algo para que ele tivesse as experiências dele com Deus. E eu falava desenfreadamente, amadas, do meu testemunho para os outros.
Aonde eu chegava, eu falava, porque ele bebia, porque ele não era um bom marido, porque ele teve filho fora do casamento. Mas existem duas etapas das nossas vidas. Tem coisas que a gente pode falar para edificar a vida de alguém, e tem coisas que a gente fala para matar a curiosidade de alguém, né? Então são coisas diferentes. E a gente tem que tomar cuidado e ter sabedoria, porque nem tudo as pessoas estão preparadas para ouvir, né? Eu não posso sair falando para qualquer pessoa que meu marido tem um filho fora do casamento, a pessoa não vai entender nada, entendeu? Mas como assim? O que aconteceu? Como foi? Por que você perdoou, né? Então, isso eu tive que aprender também, né? Tive que aprender que a cada momento da minha vida eu poderia falar um pouco do testemunho da minha vida. Para cada lugar eu tinha um testemunho para falar, para cada pessoa eu tinha uma forma de explicar, né? Principalmente para as pessoas da família, que na nossa concepção é mais chato, é vergonhoso você explicar. E não, Deus me deu uma sabedoria nesse sentido fora do normal, que eu falei no momento certo, expliquei no momento certo, e quando as pessoas viram a transformação que Deus tinha feito na vida dele, ficou mais fácil para as pessoas entenderem. Porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a pessoa ver, né? Outra coisa é você vivenciar os momentos que Deus tem mudado a vida da pessoa que está do seu lado, mudado a sua vida. Porque nem tudo as pessoas vão entender só de você falar. Elas precisam ver se realmente, de fato, é aquilo que está acontecendo, né? Então, para tudo, Deus nos deu uma estratégia, irmãs. Para tudo, Ele vai te dar uma estratégia. Para tudo, Deus vai te dar sabedoria. Falar no tempo certo, obedecer no tempo certo, né? Respeitar o nosso esposo, independente do nível que ele está, se ele é evangélico ou não, se ele crê no mesmo Deus que você ou não. Isso a gente tem que fazer sempre, né? Ele não crê no mesmo Deus que o seu, amém. Ele não é obrigado a crer agora, mas você também não é obrigada a ficar calada, né? Você fala na hora certa, porque é na nossa mudança que vai gerar a mudança na vida do outro. Eu não podia estar pregando para ele que Deus é bom e quando ele chegasse em casa bêbado, eu jogasse as coisas dele fora, né? Eu colocasse ele para fora. Que Deus é esse, né? Então, por isso que tem que ter uma tomada de decisão. É assim, é independente. Eu costumo dizer que a minha decisão foi assim, independente do que Deus ia fazer. Eu falei, Deus, independente se ele vir ou não, eu escolhi te servir. Já está tomada a minha decisão. Mesmo que isso custasse o meu casamento, a minha decisão já estava tomada. Eu iria servir ao Senhor. Então, a nossa decisão tem que estar tomada independente se a pessoa que você quer vai com você ou não. Porque é a partir da sua mudança, né, a partir dos seus exemplos, que a outra pessoa vai querer Deus. E aí eu comecei a entender isso de uma forma sobrenatural. Então, não adianta eu falar para o meu esposo que Deus é bom e eu falar para ele que para mim ele não presta, né? Então, eu tive que ter muita sabedoria e Deus foi me dando estratégia, né? Por isso que eu falo que essa é uma história que Deus me deu a oportunidade de crer nela. Eu tive a oportunidade de fazer diferente. Amém? Até aí, tudo bem? Se vocês quiserem perguntar, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Sim, tá uma bênção, Fê. A terceira parte, que eu vou resumir como final, que eu coloquei o tema de vivendo pela fé, porque foi realmente o que aconteceu. Quando a gente decide, né, a servir a Jesus, não quer dizer que tudo vai correr muito bem, que tudo vai dar certo, que vai ser um casamento perfeito, que as coisas vão fluir no sobrenatural. No mundo espiritual, sim, mas no físico a gente tem que fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é o quê? É sempre buscar aquilo que Deus prometeu pra gente, o que Deus prometeu para vocês, o que Deus disse que ia acontecer, né? Porque às vezes o que Deus promete parece impossível, mas se ele prometeu é porque ele já sabe que para ele é possível. E foi o que aconteceu. Meu marido se converteu, estava uma benção na igreja, e as promessas de Deus começaram a acontecer na vida dele. Por que começaram a acontecer? Porque Deus já tinha, né, as promessas na vida dele. Deus só estava esperando ele se alinhar para Deus entregar as promessas dele para ele. E aí é um outro processo que a gente entrou, né?
Por quê? Porque Deus, ele mudou totalmente a característica das nossas vidas, né? Quando a gente serve ao Senhor, não dá mais para ser de qualquer forma, não dá para viver mais de qualquer maneira. A gente tem que sim que se alinhar, porque quando eu casei, o objetivo era o quê? Fazer a vontade de Deus. Ah, Deus, eu preciso casar para fazer a sua vontade, né? Não quero estar em pecado, não é isso que a gente fala? E aí a gente vai, casa, faz tudo direitinho, mas depois não quer mais fazer a vontade de Deus, né? A gente desanima, tá tudo bem, meu marido já tá na igreja mesmo, já conquistei tudo o que eu queria, para que eu vou fazer a vontade de Deus, né? E não é assim que funciona. Deus, ele te dá tudo, como eu disse na oração, de acordo com aquilo que você pede. E eu falei para Deus, eu quero uma oportunidade para o Senhor escrever uma nova história nas nossas vidas. Eu quero que o Senhor mude a vida dele por completo, para que todas as pessoas que um dia conheceu o Júlio, veja que ele hoje é um novo Júlio. Para que as pessoas vejam nele que dá sim para ser diferente. Que dá sim para ser a diferença, que Deus faz sim milagre, que Deus faz sim tudo aquilo que ele prometeu, que Deus restitui aquilo que para muitos não é nada, porque para muitos ele era nada, que Deus pode sim exaltar aquele que é humilhado, pode sim, porque se você for olhar o cenário da minha história, era para ser mãe solteira, né, desiludida, como muitas, né, chorando para que Deus te arrume um bom marido. Mas é uma decisão, como eu disse, a gente que decide o que a gente quer. E aí Deus, ele vem e nos abençoa com a nossa decisão. E quando eu decidi que eu queria ter uma família, de fato, Deus, ele ouviu a minha oração. E aí eu tive que, de fato, mostrar para Deus que eu queria ter uma família. E as promessas começaram a acontecer, e assim como foi na conversão dele, foi também para cumprir as promessas. Então, quando ele chegava no culto, a palavra era toda para ele, parecia que só tinha ele no culto, todas as profecias eram para ele. E aí eu falei, Deus, como que tudo isso vai acontecer? Promessa de que ele ia ser um empresário, promessa de que ele ia ser mantenedor da igreja. Eu falei, o meu marido acabou de chegar na igreja. Nem sei se ele vai dizimar, porque ainda está difícil para entender. E o Senhor está falando que o meu marido vai ser empresário. Está falando que ele vai ser o mantenedor da nossa igreja, Deus. O Senhor é muito louco, é surreal. E aí a gente passou por várias dificuldades, como eu contei para vocês, perda de emprego, enfim, né, mandato de prisão. Muitas coisas aconteceram, eu e ele ficamos desempregados, foi uma fase bem difícil, que eu ia comer na casa da minha sogra e trazia janta porque a gente não tinha o que comer. Foram meses que Deus, ele estruturou a gente de uma forma assim, ou vocês querem ou vocês desistem. Foi mais ou menos isso. E aí, um belo dia, eu falei para Deus, eu acho que eu preciso fazer algo para que as suas promessas aconteçam muito rápido, porque eu percebi que eu não podia perder muito tempo com ele. Eu percebi que as coisas de Deus na vida dele tinham que ser para ontem. E aí estava tendo uma campanha na minha igreja de 12 dias de jejum para 12 meses de vitória. Nesses 12 meses eu coloquei lá os meus pedidos e um deles, o primeiro, afinal. Eu coloquei, Deus, prepara algo para o meu marido fazer que ele goste. Prepare algo que convenha com o que ele gosta de fazer. E ele gosta muito de cozinhar. Quem conhece ele sabe, ele tem uma mão boa para cozinhar. E aí eu falei, Deus, prepara algo que caiba nas nossas condições, que não seja fora do normal, mas que dê para a gente dar um pontapé no sonho que ele tinha, que era sempre cozinhar. E aí eu coloquei aquilo lá em oração, no jejum, não falei nada para ele. E aí um belo dia ele chegou em casa e falou assim, bom, eu fiz algo que eu acho que você não vai gostar. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que esse homem aprontou? E aí ele falou, olha, eu não tive como recusar. Eu falei, gente do céu, o que está por vir? Porque a minha vida era cheia de novidades. Sempre tinha algo novo. E aí eu falei, o que vai acontecer dessa vez? E ele falou, olha, eu estava lá na igreja e aí chegou um cara lá e me ofereceu um espaço, se eu queria alugar um espaço. E eu falei para ele que eu queria, mas eu não tenho condições de alugar agora. Aí ele foi, me mostrou o espaço lá, inclusive que era embaixo da nossa igreja, só para vocês terem uma noção, onde a gente congregava. A igreja era em cima e o espaço que ele estava alugando era embaixo. E ele falou que foi lá ver e ele não conseguiu falar não. Ele falou, olha,
eu quero o espaço, mas eu não tenho condições de alugar agora. E aí o rapaz disse para ele, olha, eu vou te dar 30 dias para você me dar pelo menos a primeira parcela. E fez um valor lá razoável para ele, lá do aluguel. E meu marido fechou, foi embora com a chave do negócio. Falei, como que a gente vai alugar um negócio? A gente não tem nada, não sabe nem por onde começar. Jesus amado, falei para ele, você é doido, mas amém. E aí Deus me fez lembrar. Ué, você não colocou em oração? Você não pediu um lugar para o seu marido trabalhar? E aí você fica me chamando de doido? Aí eu falei, ai Deus, me desculpa, porque às vezes o senhor é tão rápido e eu acabo esquecendo. E eu falei, realmente, fui lá, procurei no caderninho e tava lá, irmãs, escrita, né? Um lugar próprio para o meu marido trabalhar, porque até então ele estava fazendo lanche em casa. E era uma loucura, porque sujava tudo, a minha pia entortou, era uma loucura. E eu falei, Deus, não vai funcionar. E aí Deus preparou esse espaço, e aí o nosso apóstolo, né, ficou sabendo que a gente estava fazendo um lanche em casa e falou para ele, olha, vai ter a conferência aqui da igreja, você vem aqui na conferência da igreja, faz os lanches na cantina e o que você arrecadar, você vai lá para abrir o seu negócio. Foi totalmente de Deus, porque a gente não tinha recurso. E aí, nessa fase, a gente estava fazendo casa de paz, só para vocês entenderem. Casa de paz é tipo célula, culto no lar. A gente estava fazendo casa de paz na casa de uma pessoa. E nesse dia também, o meu esposo tinha colocado na caixinha de oração, né? Que Deus enviasse um recurso para ele poder abrir a loja. Amém. Só que ele não me contou. E nem eu tinha contado para ele do jejum. E aí o apóstolo fez essa proposta, a gente aceitou, fizemos a cantina da igreja, foi uma benção, pegamos o dinheiro, compramos algumas coisas para a loja, mas faltava muita coisa. E aí um belo dia, um amigo dele ligou e falou, olha, eu tenho um cartão aqui que eu não estou usando, você não quer esse cartão não? Você usa aí, depois você paga. Aí ele falou, sério? Sério, pode vir aqui em casa buscar, tá aqui comigo, pode vir agora se você quiser. E a gente entendeu que era uma provisão do Senhor, porque a gente tinha pedido em oração. E a gente foi lá, pegou esse cartão, usamos esse cartão, deu tudo certo. Em 60 dias a gente inaugurou essa loja, se chama Prophet Burger, nome totalmente profético, preparado por Deus. Deus enviou vários sonhos para ele com esse nome, a gente colocou esse nome na loja. A loja é uma benção hoje, graças a Deus, vai para 3 anos que a gente está com hamburgueria. E o meu marido faz o que ele gosta, ele é uma benção, graças a Deus está fluindo de uma forma sobrenatural. A gente nunca panfletou e tem dia que a gente não consegue pegar pedido de tanta gente que chama na hamburgueria. Os nomes são todos bíblicos, tá? Não estou fazendo merchan não, mas eu quero deixar aqui já para vocês ficarem curiosas para conhecer a nossa hamburgueria. Fica aqui no São Judas, pertinho aqui do Porto Seguro, para quem conhece aqui no São Judas. Se chama Prophet Burger, os nomes são todos bíblicos, X Aleluia, X Bênção, e todos os nomes foi inspirado por Deus. Todo dia ele acordava e falava X Bênção, aí ele anotava X Bênção, vai ser isso, isso, isso. No outro dia ele falava, amor, o que você acha de X Aleluia? Eu, é legal, X Aleluia. Ele anotava, vai alface, tomate, cebola. Eu falava, meu Deus, aonde que você tira tanta criatividade? E é assim, tá amarrado, X Golias, Arca de Noé, tem várias coisas legais e tudo inspiração do Senhor, né? Então, Deus mudou completamente a história das nossas vidas. Hoje a gente tem, para honra e glória do Senhor, eu quero deixar bem claro, meninas, isso para vocês, tudo porque nós obedecemos e ouvimos a voz do Senhor. Nós abrimos a segunda loja, que fica lá no Rosana, Carlos Lacerda. Deus, ele tem nos honrado de uma forma sobrenatural. Ele tem sido um ótimo marido, um ótimo pai. Ele é, se eu posso usar essa palavra, quem me conhece e está aqui ouvindo a live, não vai me deixar mentir. Ele é simplesmente um homem perfeito em tudo. Ele é perfeito como pai, como marido, como servo do Senhor, como patrão. Ele tem uma sabedoria fora do normal, porque ele foi chamado para ser empresário. Deus, ele preparou, né? Só estava esperando ele se preparar, mas Deus, ele já tinha preparado esse destino para ele.
E hoje a gente está vivendo coisas que a gente nunca, eu, nem nos meus melhores sonhos, imaginei que nós fôssemos viver. Né? Não vou falar dos bens materiais, porque pode aparentar que eu estou sendo soberba, mas quem me conhece sabe, né, que eu não sou. Para a honra e glória do Senhor, tudo que eu tenho é dele. A gente tem carro do ano, além do que o nosso bolso pode pagar, a gente tem casa na praia, tudo para uma pessoa que não tinha nada. A gente não tinha nada. Quando eu casei com meu esposo, ele não tinha nem RG, nunca teve conta no banco, não tinha nada, irmãs, não tinha nada, nada, era tudo aos léus. E Deus, ele fez tudo novo. Por quê? Porque nós resolvemos viver a palavra do Senhor. Porque eu resolvi, né, tomar uma decisão. E aí Deus, ele veio e nos honrou de uma forma sobrenatural. Tem um ano que o meu esposo me tirou do meu serviço, eu sou formada em pedagogia, sou professora de educação infantil, e ele sempre falava isso para mim. Eu vou ainda um dia te tirar da escola. E eu falava, não vai, porque eu amo o que eu faço. E ele falava, eu vou te tirar da escola. E eu falava, não, não vai, porque eu amo o que eu faço. E hoje já tem um ano que eu estou aqui trabalhando com ele. E é só bênção, né? Como vocês sabem, trabalhar com o marido não é fácil. Mas hoje eu posso dizer que o fardo ficou muito mais leve, porque a gente fala a mesma língua, né? A gente se entende, tudo a gente entrega para Deus, a gente não abre a loja sem orar, tudo que a gente faz a gente consagra ao Senhor. E é uma loja de família, né? A gente não vende bebida alcoólica, não entra bebida alcoólica, então é tudo consagrado para o Senhor. Deus, ele restaurou completamente a nossa vida, em todos os sentidos. Né? Então eu posso dizer para vocês, meninas, que independente da área que vocês precisam de mudança, Deus, ele pode fazer tudo novo. Ah, é algo que é fora da minha realidade, Fernanda. É algo que para mim é impossível, mas não é para Deus. Porque o que você tem que entender é que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. A palavra dele não diz o que é impossível para mim. Ele ainda pergunta o que é impossível. Nada, né? Não é nada, porque tudo que para mim era impossível, Deus, ele mostrou que para ele não é nada. Só basta a gente crer. Crer em o quê? E aceitar os planos de Deus para nós, né? Hoje a gente faz casa de paz, hoje a gente faz teatro de casais junto. Eu não sei mexer muito aqui nesse aplicativo, mas depois eu vou passar para a Aline e ela pode compartilhar com vocês as nossas peças teatrais de casais, voltada para casais, porque Deus, ele restaurou o meu casamento. E não foi só o casamento, foi a vida inteira, né? Toda a nossa vida foi modificada, né? A nossa vida é uma correria, é muito corrido, mas assim, em tudo a gente vê a transformação de Deus, né? E quem conhece o meu esposo e vê ele hoje, fala realmente, até a feição dele mudou, ele é outro. Ele era magro, 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 hoje ele tá gordo. Então, assim, gordo, bonito, forte, inteligente, um homem sábio, porque é assim que Deus faz. Não dá pra gente crer em um Deus que faz as coisas pela metade. Ou você crê em um Deus que vai te restaurar tudo novo, ou você não crê, porque Deus, ele não faz nada pela metade. Ele não ia mudar só meio terço do Júlio, não, ele mudou ele completo. Por completo, em tudo Deus mudou, o caráter, a forma de pensar, o falar, tudo, 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 Deus transformou tudo. Hoje ele é um novo homem. Amém? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do meu testemunho, deixar uma lição que fé, ela é fundamental para quem quer algo da parte de Deus, independente em qual área que seja, porque hoje a gente vive pela fé. Tudo que a gente sonha, Deus, ele nos presenteia, essa é a palavra, mas porque a gente coloca a nossa fé em prática, porque ele disse que para ele nada seria impossível, né? E aí eu vou deixar um último versículo aqui para a gente ler, porque é muito bom esse versículo, Salmo 126, ele fala assim, Salmo 125, versículo 5, tá bom? Os que semeiam em lágrimas, secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida
com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Então, presta atenção que Deus fala claramente, sem dúvida, a gente não pode duvidar de que Deus vai fazer, né? Não dá, é o que eu falei, não dá para ser duvidosa. Ah, Deus, aqui o Senhor pode mexer, aqui não. Ah, o Senhor só vai fazer até aqui. Não. Quando Deus ele age na vida de alguém, ele tem que agir por completo, não dá para ser meio termo. Em tudo, né? Não é só na vida de alguém. É na nossa vida, no nosso trabalho, né? Com a nossa família, com alguém que você não falava mais e hoje você quer restaurar essa comunhão, porque Deus ele faz assim. Então ele sabe as lágrimas que eu derramei. Eu fui plantando, chorando. E eu tenho certeza que muitas de vocês também vivem assim. Só que Deus ele está dizendo claramente aqui, ó, voltarão sem dúvida, colhendo com alegria. Ou seja, independente de como você está plantando, você vai colher. E não vai ser de qualquer jeito, vai ser com alegria, né? Porque todas as lágrimas que eu derramei, todas as noites em claros que eu passei, eu falava, Jesus, será que uma hora isso vai acabar? Será que um dia eu vou poder dizer, eu sou feliz? Né? Que a gente se pergunta e é o que a gente quer. Ser feliz num casamento, num relacionamento, no nosso trabalho. A gente quer ser feliz e Deus ele está nos prometendo que se nós não tivermos dúvida, se a gente entregar a semente para Ele, nós vamos colher essa semente com alegria. Não tem outra opção, a não ser que você escolha outra opção. Mas com Deus não tem outra opção. A opção é colher com alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, que testemunho! Uau! Tem coisas que eu não consigo falar aqui, que são muito fortes, né? Que é coisas muito pessoais, mas eu posso falar particular com vocês, caso alguém tenha dúvida, né? Como agir em certas maneiras. E meu marido já chegou endemoniado, quebrando as coisas, dizia que era para não me bater. Mas eu sabia que não era ele, né? Eu sabia que era o diabo. E aí eu olhei dentro do olho dele e falei, você está repreendido, porque aqui na minha casa já tem um dono. Aqui quem manda é o Senhor, não você. Então, assim, para tudo a gente tem que ter uma estratégia, né? Na área sexual a gente tem que ter uma estratégia. A gente sabe que não é fácil quando o marido bebe, ter relações com um homem que bebe, né? A gente sabe como é difícil viver em mundos opostos. Mas é o que eu falei, né? Em todos os momentos a gente tem que semear, sim, com a certeza de que vamos colher aquilo ali 100% melhor. A gente não pode deixar o inimigo achar que ele já venceu. Não, essa pessoa aqui não tem mais jeito, não. Isso aqui, Jesus amado, não é mentira, tem jeito sim. Porque para todo mundo o Júlio não tinha mais jeito. Para muita gente, né? Ele não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha mais o que fazer. Ele ia dar trabalho mesmo, ele era assim mesmo, ele era difícil mesmo. E eu falei, não, eu não aceito esse rótulo para o meu casamento. Eu não quero isso para minha vida. Eu quero uma vida nova, um marido novo, tudo novo. Amém? Amém, glória a Deus, Fê. E você sabe que Deus colocou uma palavra aqui no meu coração que está em Filipenses 4, do 8 ao 9, fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. É verdade. É isso, você, assim, é um grande testemunho, um exemplo. Você testemunha a respeito da sua vida, do seu casamento, mas serve para todas as áreas da nossa vida. O quanto o nosso posicionamento faz toda a diferença. Muitas vezes a gente fica dando voltas no deserto por falta de um posicionamento, né? O Salmo 34:8 que você mencionou, quando fala provem do Senhor, é o quê? É experimenta do Senhor, né? Experimenta, ele está disponível para conceder os desejos do nosso coração, para tirar a gente do
para tirar a gente do deserto, para fazer o novo na nossa vida. É o que eu falo, muitas vezes a gente amadurece, a gente evolui, a gente vive experiências com o Senhor no deserto para nos fortalecer, mas não é para permanecer, é só uma passagem. É verdade. Então, fazer, colocar em prática, se posicionar, faz toda a diferença. É só assim que hoje você está tendo essa oportunidade de testemunhar e edificar quantas mulheres aqui que eu tenho certeza. E eu reforço, se alguma mulher se identificou com o seu testemunho, se alguma mulher sentir no coração de te procurar para se aconselhar, porque assim, a gente dá um conselho de algo que a gente imagina, uma coisa, agora a gente dá um conselho de algo que a gente já viveu, é outra. É né? outra. Levantou hoje para falar com mulheres que estão vivendo coisas que você já viveu. Para uma mulher chegar em você e te procurar para um aconselhamento e você saber como direcionar essa mulher, porque em um dia, em um momento, você passou por aquilo. Então, assim, às vezes se pergunta por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E se você tivesse desistido? E se você lá não tivesse voltado para os caminhos do Senhor, se você não tivesse insistido na vida do Júlio, o que teria sido dele hoje? Se ele não tivesse a guerreira com o joelho no chão, sabe? Então, assim, vale muito a pena, principalmente porque eu vejo, assim, às vezes, quando a gente olha para o cenário e, como você falou, você não vê nenhuma possibilidade de que algo mude, é a nossa fé, é a nossa persistência e perseverança que vai fazer com que todo o quadro se mude, com que Deus atenda ao nosso chamado. Às vezes a pessoa nem realmente está merecendo e nem está querendo, que a pessoa está curtindo, não quer nem saber, tipo, para que ela está orando por mim? Eu não quero sair daqui. Mas não, o Senhor coloca, prepara no coração daqueles que amam, daqueles que a gente ama e faz com que em algum momento essas escamas caiam, né, dos nossos olhos. Eu lembro que outro dia o Espírito Santo falou comigo sobre aquele momento, naquela passagem que Jesus está sendo tentado no deserto, e o Senhor falou comigo claramente assim, Jesus ele estava no deserto, passando por uma prova que foram 40 dias e 40 noites, com todas as necessidades físicas e humanas que ele tinha ali. E o inimigo lançando as setas. A maioria das setas são baseadas naquilo que você está precisando naquele momento. Então, o que o Senhor falou comigo? Para cada seta que o inimigo lança sobre a nossa vida, o Senhor já tem uma palavra pronta. Para cada investida que o inimigo tem para nos fraquejar, o Senhor já tem uma palavra de vitória. É uma palavra de vitória, é uma palavra de cura, é uma palavra de restauração, é uma palavra de renovo, é uma palavra de milagre, seja o que for. Então, para tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje e que o inimigo se aproveita para tentar pisotear e sapatear sobre a nossa vida, o Senhor já tem uma palavra, uma promessa sobre nós. Ele é o que cura, ele é o que restaura, é o que liberta, é o que transforma, é o que renova, é o que muda histórias, é que faz tudo novo. Então eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar ouvindo o seu testemunho, porque eu não conhecia, eu conheço o Júlio há muitos anos, conheço a Érica, as meninas há muitos anos. A Érica já tinha me falado que o seu testemunho era muito forte, mas eu não sabia a dimensão dele. Então, glória a Deus pela sua vida, que o Senhor continue te usando por onde você passar, que você seja instrumento do Senhor, aonde você estiver, que o Júlio continue sendo luz em meio à escuridão, que eu sei que ainda existem muitos para ele ganhar para Jesus. A caminhada é longa e não é fácil, porque eu sei muito bem, e eu acho que principalmente a gente que vem do mundo e a gente experimentou muitas coisas do mundo, a gente sabe que a luta não é fácil. Então, o Senhor nos fortalece, Ele nos renova a cada dia, e eu tenho certeza que esse testemunho de vocês vai alcançar muitas vidas ainda. Em nome... Amém, eu creio. Glória a Deus. Eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí faço um convite para vocês virem aqui nos conhecer pessoalmente.
Ah, gente, olha, eu experimentei o hambúrguer. E olha, é uma bênção mesmo. É uma delícia. E alguma das irmãs querem fazer algum comentário? Querem falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Todas edificadas? Vamos fazer então uma oração para a gente encerrar. Tem pedidos de oração, meninas? Alguém quer fazer algum pedido de oração específico? Tá tudo certo aí? Eu tenho, Line, eu não estava conseguindo tirar do mudo. Por uma amiga minha, chama Paula Prete, e ela está numa depressão muito profunda, e estamos orando aqui por ela. Então, se puder interceder por ela também, agradeço. Amém. Simone, para o filho Rodrigo. Amém. Mais alguém? Então vamos lá, gente. Vamos fazer nossa oração. Curva a sua cabeça, se concentra nesse momento para a gente encerrar a nossa noite. Senhor Jesus, obrigada pelo privilégio, Senhor, de ouvir o testemunho maravilhoso da Fernanda, Senhor. Pai, eu quero te pedir, pelo poder do teu nome, que o Senhor guarde essa família, que o Senhor continue protegendo, blindando eles, Senhor. Abençoa a casa, abençoa, Senhor, a família, os negócios, que eles continuem sendo, Senhor, boca do Senhor nessa terra, que eles continuem sendo luz no meio desse mundo, Senhor, para todos aqueles que passarem, que cruzarem, todo aquele que pisar a planta dos pés lá no negócio deles, Senhor, que possam sentir a tua presença, que possam sentir algo de diferente, que eles possam, Senhor, estar ali pisando a planta dos pés para se alimentar fisicamente, mas que eles saiam diferentes de lá, porque sentiram algo diferente, que é a tua presença, Senhor. Eu venho aqui também, Pai, pedir que o Senhor abençoe cada uma das mulheres que estão assistindo. Eu não sei se algumas delas têm alguma necessidade pessoal, se alguma delas estão passando por uma situação parecida com a da Fernanda nesse momento. Eu peço que o Senhor vá de encontro ao coração de cada uma delas. Assim como Senhor mostrou, Senhor, e concedeu sabedoria para a Fernanda para lidar com essa situação, que o Senhor encontre, Pai, e encontre o coração delas, mostre uma estratégia para que elas possam, Senhor, hoje, um dia testemunhar também a respeito do teu milagre, das coisas que o Senhor pode fazer, que aos nossos olhos são impossíveis. Que o Senhor possa presentear suas filhas, Senhor, contemplando o Senhor, apresentando a elas o que o Senhor é, que o Senhor pode alcançar tudo aquilo que a gente não pode, Pai. Em nome de Jesus, que não seja somente, Pai, sobre a vida sentimental, sobre a vida do casamento, mas que seja para uma cura, que seja para um milagre, que seja para uma situação financeira, Senhor, que seja para algum sonho, que seja por um filho, que seja por drogas, que seja por qualquer outra situação. Pai, nesse momento eu te apresento a vida da Paula, que se encontra em depressão. Senhor, mostre a ela que o Senhor é aquele que pode preencher todo o vazio, que o Senhor é aquele que arranca todo o medo. O Senhor é aquele que derruba, Senhor, e quebra todas as cadeias, que quebra todos os grilhões, Senhor. Em nome de Jesus, rompa todas as barreiras que estão impedindo a tua filha de ficar em paz, de ter uma boa vida, um bom descanso, um bom sono, Senhor. Eu te apresento também a vida do Rodrigo, Senhor. Eu não sei qual é a situação da vida dele, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que conhece o profundo, oculto e escondido dos nossos corações, da nossa vida. Ô Espírito Santo de Deus, entra com a providência na vida do Rodrigo, Senhor. Entra com providência, Senhor, na vida da família e fortaleça todos eles para que eles tenham sabedoria para ajudar o Rodrigo naquilo que ele precisa. Usa, Senhor, a tua serva Simone para que ela tenha as palavras corretas, para que às vezes o silêncio dela ao lado dele seja o suficiente. O silêncio dela, simplesmente ao lado dele, seja a tua companhia, Senhor. Que ele possa te sentir através da Simone, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento a vida desse rapaz. Eu peço que o Senhor visite essas famílias nessa noite, Pai. Que todas possam ter
uma boa noite de sono, que todas possam descansar na paz do Senhor. E eu creio que todas nós estamos saindo edificadas com esse maravilhoso testemunho da Fernanda. Amém. E já te agradeço pelo poder do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Olha, mas eu quero falar uma coisinha. Eu quero dizer que eu sou tia da Thalita. Glória a Deus. Tia e madrinha da Thalita. Então, eu quero dizer para vocês assim, que o culto hoje foi muito edificante. Glória Foi a muito Deus. bom. Deus falou muito, eu tenho certeza, falou comigo, falou com outras mulheres, porque foi assim, de Deus mesmo, né? Deus, ele faz tudo no tempo dele, né? E a gente tem que ter nossos ouvidos abertos, né? Para nós ouvirmos e colocarmos também em prática. Porque muitas das vezes, eu digo por mim, né? A gente se pega assim, nas falhas, né? Nós somos seres humanos, né? Tem dias que a gente acorda meio desanimado, que nem eu falei para a Thalita mesmo, nossa, eu estou travando uma batalha espiritual muito grande, sabe? A nível, assim, de eu querer entrar na reunião, não conseguir entrar, sabe? É coisa assim que, olha, é só Jesus, é uma luta todos os dias, mas eu não desisto, não. É isso. Thalita, marchar, vou em frente. Né? Eu creio que Deus tem algo grande para fazer nesse grupo. Eu falo para a Thalita, sempre falei, porque a Thalita, ela frequentava célula na minha casa, ela tinha 13 para 14 anos, né? Nós fazíamos célula na minha casa. E Deus sempre falou comigo, né? Que ele tinha algo grande para a vida dela, né? E hoje está se cumprindo, né? Eu falo para ela sempre, eu falo, Tata, Deus está cumprindo, né? Ele é um Deus de milagre, ele é um Deus do impossível, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu agradeço de verdade pelas palavras, né? Você viu, o celular travou aqui, eu estava tentando falar com você, falou, tem alguém para falar? Eu não estava conseguindo entrar. Mas eu falei, não vou desistir. O inimigo vai bater em retirada, porque aqui ele não fica. Tá bom, irmãs? Que Deus abençoe todas vocês. Amém. Em nome de Jesus. Boa Então noite para todas. Que Deus abençoe cada uma. Que todas tenham uma boa noite de descanso e até quarta-feira que vem. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe também a vida de vocês. Boa noite, viu? Boa noite, meninas. Deus abençoe.